Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Supremacia Brasileira, aqui trazendo notícias do futebol brasileiro. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o Flamengo, que venceu aí o Sport por 5-1 de virada e é líder do Brasileirão, porque o Palmeiras perdeu. Vamos ver aí que Renata Fã, junto com Cicinha, Duda Sena e Ronaldão falaram aí sobre isso, que agora o Mengão é líder do Brasileirão com 3 pontos. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Flamengo volta à liderança do Campeonato Brasileiro, deixando Edu Dracena em segundo lugar, hein? Quem diria? O Santos aprontou no Clássico Paulista e o Flamengo tomou um sustinho bem de leve com o Pablo e depois fez 5-1 no Sport, já rebaixado. Bom dia, Edu. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ótima semana a todos. Renata, ainda não joguei a toalha, não. Ainda tem campeonato ainda pela frente, 5 jogos restam aí, 15 pontos a ser disputado. Então eu acredito ainda muito, por isso que eu dizia, o Palmeiras quando estava 4 pontos na frente, já é campeão. Não, não é campeão. Futebol tem essas coisas assim de jogo a jogo, viver jogo a jogo. Então não joguei a toalha ainda não. Cicinho, seleção brasileira dando show. Aquele bom dia, vamos falar do novo líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Goleada, Bruno Henrique, soltinho, liberado, fazendo golaço. E o Flamengo se prepara agora para o Clássico diante do Fluminense. Boa, menina Renata, bom dia a você, boa semana. E a vocês também, seus cavalos. O malvadão está onde deveria estar. Era questão de tempo, porque como o Edu falou, o Palmeiras estava 4 pontos, tal, não sei o quê, ele não estava tranquilo. Então agora a torcida do Mengo está tranquila e com a mão na taça já, menina Renata. O Campeonato Brasileiro tá uma verdadeira montanha-russa, não é verdade? Para todos os lados, hein? Ai, ai, ai. Chamaram mesmo, hein? Chamaram para liderança. O Flamengo rebaixou o Sport. De virada fez 5-1 com vários desfalques e agora já pensa no clássico contra o Flu e viu ainda de quebra o Palmeiras do Edu perder para o Santos. Com resquícios de crueldade, meus amigos. O Leão, que precisava da vitória para adiar o rebaixamento, quis contrariar as estatísticas. Começou bem, buscou espaços e saiu na frente. Aos 14, Léo Pereira pressiona, rouba a bola e serve papo, e chuta 2 vezes até abrir o placar. Mas o jogo ganhou outro rumo aos 35, quando Matheus Alexandre foi expulso. E aos 40, Luiz Araújo girou para cima de Ribeiro e empatou com categoria. No minuto seguinte, Ramon Menezes também recebeu o segundo amarelo. O Sport foi para o intervalo com 2 a menos. Na volta para o segundo tempo, o Flamengo era só ataque. E a resistência do Leão durou apenas até os 15 minutos. Cebolinha acertou a trave e Juninho aproveitou o rebote para virar. Daí pra frente, vocês já sabem, né? Foi só pra trás. Pelo menos para o rubro-negro pernambucano. Aos 17, Bruno Henrique de cobertura fez 3-1. Aos 25, Ayrton Lucas deixou o dedo. E pra fechar a conta, aos 34, Cebolinha acelerou pela esquerda e achou Douglas Telles, que não desperdiçou. Com o resultado, aquele fiozinho de esperança que mal dava para dizer que existia se esvaiu. O Sport foi rebaixado por aquele que segue questionando o maior título do clube, no aniversário deste rival, em um estádio tomado pela torcida adversária. Tantos jogos que a gente deixou escapar, resultados, então assim, felizmente, pedir desculpa, é trabalhar, é arregaçar as mangas, é terminar o ano de uma maneira honrosa, que é uma camisa muito pesada e grande. E já temos que planejar 2026, porque o esporte precisa se reorganizar. Do outro lado, o Flamengo assume a liderança e abre 3 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Sabíamos também que são 90 minutos, que tínhamos que continuar insistindo, continuar sendo sólido, melhorar durante o jogo. E depois das expulsões, claro que o jogo ficou melhor, aí o Luiz Araújo acertou um grande chute. E da volta, eu diria que o time já conseguiu jogar na área do esporte, aí era, não digo questão de tempo, mas dá para ver que com o volume que eles iam acabar sofrendo mais e a gente poderia ter mais chance de fazer gol.
Vamos começar pelo jogo. O Pablo deu aquele sustinho, 14 do primeiro tempo, 1-0 pro Sport. E aí é o seguinte, olha que curioso, 4 faltas do Sport no primeiro tempo e cada 2 delas geraram um cartão vermelho. 2 amarelos, 1 vermelho, 2 amarelos, 1 vermelho. O Matheus Alexandre e o Ramon Menezes foram expulsos. E aí o Luiz Araújo empatou o jogo e no segundo tempo, mais 4, 5-1. E fácil, o Flamengo superou o Sport. Cicinho, Sport agora dá adeus à primeira divisão e o Flamengo é líder. O Flamengo é líder e assim, até o momento da expulsão, o Flamengo não estava se encontrando em campo. O Flamengo teve dificuldade para furar o bloqueio do Sport, que foi muito bem armado, mas após a expulsão, e também acredito que seria questão de tempo, que o Sport não conseguiria manter aquele ritmo, aquele nível, até pelo cansaço. Então, quando você joga contra uma equipe forte como o Flamengo, que tem vários tipos de jogada, é difícil você se manter 100% durante os 90 minutos. Mas assim, o placar se tornou elástico por conta das 2 expulsões. Achei até que a segunda expulsão não foi justa, mas a justiça é o Flamengo, que é a melhor equipe dessa competição, está em primeiro lugar e infelizmente o Sport, com essa massa de torcedor, uma equipe tradicional, não fez um campeonato brasileiro assim convincente, por isso merecidamente foi rebaixado, Renato. O Sport deixou a desejar o tempo inteiro, né? Não é agora que ele se complicou na competição, pelo contrário, já começou muito mal. Rona, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, cumpriu seu jogo atrasado, venceu, retomou a liderança, porque o Palmeiras não superou o Santos no Clássico Paulista. E a pergunta que eu faço, até o final para você, o Flamengo vai segurar esse primeiro lugar na Série A? Porque o mais difícil aconteceu, né? O Palmeiras perdeu 2 seguidas, né? Eu acho que também o que está jogando o Flamengo é para chegar na final, chegando e levando um título, porque nós falamos na sexta-feira aqui que o Sport iria enfrentar um time que era a sensação do campeonato, e, independente do que aconteceu, das expulsões ou não, a verdade é 5-1 saiu até barato. Ronaldo, mas teve a expulsão, aí teve o gol do Pablo, mas o Sport mostrou durante o campeonato que não conseguia sustentar um jogo inteiro, 90 minutos. E a verdade é que até o seu presidente abandonou o barco no meio do caminho, aí no meio da semana. Então, na sexta-feira, a gente cantou a bola aqui. Eu falei que ia ser 5-0, 4-0. O Cicinho acho que acertou o placar, falou que era 5-1. Então, a gente já sabia o que ia acontecer. Agora, quem facilitou a vida do Flamengo foi o Palmeiras. Tomar 2 tacas e aí agora, para segurar e para reverter, tem que chorar. Só chorando pra tentar reverter. O Sport só ganha do Corinthians, pô, nem pra ganhar do Flamengo. Então, o Sport ganha do Corinthians, que tá uma draga, uma nhaca. E aí pega o Flamengo, 5 saiu barato. Não tem nada a ver com a expulsão, nada. O que me espantou nesse jogo foi o Sport sair na frente. É que já tinha feito a mesma coisa contra o Galo. Fez 2-0, tomou 4-2 na outra rodada. E agora também conseguiu abrir o placar e não sustenta. Por isso é que vai para a Série B e vai ter que se reformular muito o time do Sport. Já o Flamengo estava bem desfalcado também. A gente viu o garoto Douglas fazendo gol, Juninho ressurgiu com gol, não é? E Edu, então a gente viu um time que também fez o que deveria e contou com o tropeço do Palmeiras. Mas a gente falou aqui no programa de sexta-feira que o Flamengo iria ganhar do Sport, né? Porque a gente viu, né, o poderio que o Flamengo tem com os jogadores, né, o elenco que o Flamengo tem, e mostrou isso aí no jogo. E o Felipe Luiz sabe muito bem o que ele tem nas mãos, né, as peças que ele tem, ele sabe o momento de colocar, né, o Everton Cebolinha voltando a jogar novamente na equipe do Flamengo. Então a gente vê que o Flamengo hoje, não é só o de hoje, a gente vê que tem um comando, que é o Felipe Luiz. Agora, o Sport, Renato, era questão de tempo realmente, um time muito frágil, né, fisicamente também, taticamente, a gente vê que, por mais que conseguiu fazer o gol na frente do Flamengo, mas, como o Cecinho falou, era questão de tempo, até pela postura e pelos jogadores que o Flamengo tem de qualidade. E o Felipe Luiz, além de falar sobre a vitória diante do Sport, ele também se manifestou sobre o julgamento e a absolvição do Bruno Henrique, e o jogador também falou sobre o assunto. A resposta que eu tenho que dar é dentro de campo. As críticas que recebi, pessoas, né, jornalistas, a todo tempo falando de uma forma muito pesada, né? Eu vi muito isso, muita raiva, muito ódio dessas pessoas, mas que Deus possa abençoar eles. E a resposta que eu tenho que dar é pro Flamengo, nosso torcedor, e é isso que eu vou fazer daqui para frente.
que eu quero fazer é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás e me preparar cada dia mais, treino por treino, jogo por jogo, para mim chegar no dia 29 bem e conquistar esse título que todos nós queremos, né? Eu imagino que o dano na imagem dele é irreparável, né? Não se falará que ele foi absolvido das acusações desse artigo, do mesmo jeito que foi falado que ele era acusado, né? Então ele deve falar, e a única coisa é que isso sirva de aprendizado, né? Porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes de ela ser julgada e condenada em última instância, e isso é injusto, né? Porque duvido que ele vai ficar 8 minutos agora no Fantástico falando da absolvição que ele foi absolvido no julgamento. As pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm acesso ao que está acontecendo e temos acesso a resultados de julgamento também. Edu agora está definido, pelo menos na justiça desportiva, na justiça comum ainda não, mas ele voltou a jogar e continuava jogando, na verdade, tinha esse efeito suspensivo, fez um golaço, ajudou a construir uma vitória, e é um jogador que o Filipe Luiz em campo não abre mão. Não abre mão pela qualidade que ele tem, Renata. Independente do profissional, a gente não está falando do Bruno Henrique, a gente está falando do caso. Então o caso realmente que a gente viu as provas ali, é porque o STJD de repente achou que não deveria ser punido. Mas agora também tem a justiça comum. Vamos ver se ele vai ser punido ou não. Vamos aguardar. Agora, o que a gente viu realmente, auditores, torcedores, né, votando. Então, para mim, se coloca um pontinho de interrogação. Será que foi realmente justo? Mas a gente é só a justiça de Deus que a gente tem que ver. Eu acho que o mais importante de tudo, independentemente disso aí, boa sorte para o Bruno Henrique. Torço para que ele possa fazer o melhor, né, para o Flamengo, para o seu clube. Agora, o que a gente tem que ter é lisura, a gente tem que ter clareza. Só que nesse julgamento, para mim, não teve muita clareza. Só para arrematar, Cicinho, qual foi a sua opinião? Porque ele, em campo, mostrou a qualidade de sempre. O que o torcedor espera do Bruno Henrique. Ele é esse cara que é uma referência, né? A experiência, é um cara que chama a responsabilidade. Então é isso que a gente cobra, né? A gente cobra a postura, o exemplo dentro de campo e também que transmita isso fora de campo. Então não adianta também, Bruno, chegar aí na coletiva de imprensa e atacar, falar que foi injustamente atacado por jornalista, nada disso. Tudo foi feito de acordo com as provas, de acordo com aquilo que foi apresentado. Beleza, foi absolvido, tranquilo, segue a vida e continue sendo exemplo dentro de campo e também retribuindo isso fora de campo, porque você é um formador de opinião e isso demonstra cada dia mais com o trabalho, então é isso que a gente espera do Bruno Henrique. E o Filipe Luiz, além de comemorar o resultado positivo no julgamento do BH, diante do Sport, comemorou o tropeço. Então é isso, galera, chega mais um fim de vídeo aqui no canal, né? Vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo, vimos aí os comentaristas falando sobre o Flamengo começar o jogo perdendo para o Sport, depois virar o jogo, num jogo muito improvável, né, de acontecer a vitória do Sport, mas lembrando que o Flamengo estava com muitos desfalques, então poderia até acontecer de um empate, mas o Flamengo não, o Flamengo foi com sangue de vitória, né, foi para cima do Sport e virou o jogo, né. Claro que as expulsões acabou mudando um pouco a partida, mas foram expulsões certas, né. Os jogadores foram imprudentes, já tinha amarelo e acabou sendo expulso na partida. O Flamengo não tem nada a ver com isso, o Flamengo fez a parte dele e venceu o jogo. E depois viu seu rival Palmeiras perdendo o jogo para o Santos, né? O clássico aí no Santos, e acabou perdendo a liderança para o Mengão. Se você gostou do vídeo, galera, já se inscreva no canal e ative o sininho, né? Que logo mais vou trazer para vocês aqui nesse canal que traz notícias do futebol brasileiro em últimas horas, né? Notícias atualizadas para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa esse like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.